Hoje, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar sobre o maligno, sobre Jesus e o mal, sobre o bem e o mal, sobre ter medo do inimigo. Por que você tem tanto medo do inimigo assim? Por que você tem tanto medo do diabo assim, hein? Por quê? Porque não é para ter medo dele não, tá bom? Só para dizer para vocês que não é para ter medo dele, porque nós temos autoridade sobre o poder dele e eu vou dizer para vocês agora nesse vídeo. Vamos lá. O nome desse quadro vai ser Vamos Abrir a Bíblia. Esse é o nome do quadro que toda semana vai ter ou toda vez na semana, ou 2 vezes na semana, não sei. Mas vamos abrir a Bíblia, vai ser o nome do quadro. E nós vamos começar falando sobre a queda do Lúcifer. A queda do. Tá tudo escrito aqui embaixo, tá bom, gente? A queda do Lúcifer, que está em Lucas capítulo 10, versículo 18 a 21, onde diz: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, dê a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Vamos até aqui. Se Deus já deu autoridade para você pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, automaticamente você tem a proteção divina, você tem a proteção de Deus e ele te deu autoridade. Você nem precisa da proteção dele, né? Você já tem autoridade, ele já te deu autoridade para você pisar em cobra e escorpião. Você não precisa nem chamar Deus, você não precisa chamar Jesus, ele já te deu autoridade. Então, automaticamente você pode já repreender que ele vai embora, entendeu? Você não precisa chamar Deus, ele já te deu autoridade. Então é isso. Então não precisa chamar Deus, não precisa chamar Deus para, ai, Jesus Cristo, me ajuda porque eu estou passando por isso. Claro, vai ter um momento que você vai precisar. Mas se você estiver com Deus, se você estiver orando, se você estiver obedecendo a Deus, ele já te deu autoridade, você tem poder para arrepender todo o mal. E ele não pode tocar, porque está escrito também, nada disso causará dano. Então nada vai te causar dano, nada vai acontecer com você, porque você tem a autoridade dos céus, para com ele, para com o inimigo, tá bom? Então, automaticamente você é protegido por ser filho de Deus e pelo sangue que ele pagou na cruz, porque foi caríssimo. Aquele sangue foi caro, ó. Aquele sangue foi muito caro. Jesus sofreu demais. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento dele. E para completar, quando Jesus morreu, ele foi ao inferno, né? E pegou a chave do inferno. Ele pegou a chave do inferno. Nem Satanás tem chave do inferno, quem tem é Deus. Para vocês verem como a autoridade de Deus é grande e como você não deve ter medo do inimigo. Essa é a autoridade de Deus. Deus é maravilhoso demais, Deus é grandioso demais. Ele é tão poderoso que pegou a chave do inferno e nem Satanás tem a chave do inferno. Então você tem autoridade contra o poder do inimigo. E vamos lá, vamos continuar aqui o vídeo. E eu sei que não é fácil falar isso, porque às vezes dá medo, às vezes a gente fica com medo de falar sobre o inimigo, mas você tem que ter na mente a autoridade e tem que ter na mente o versículo gravado. Lucas capítulo 10, versículo 18 a 21. Eu lhes dei autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhe causará danos. Tá bom já aí? Já decorou isso para essa parte? Pronto, vamos partir para outra parte. Mateus 28, 11. 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mais uma vez, Deus mostrando poder. Toda autoridade do céu e da terra está com Jesus. Então, por que ter medo do inimigo, gente? Por que ter medo do inimigo? Eu sei que o inimigo atenta, eu sei que o inimigo tem flecha, eu sei que Deus fala para nós não subestimar o poder dele. Eu não estou falando isso para você subestimar o poder dele. Eu estou falando isso para você se proteger contra ele, entendeu? Para você não ter medo dele. Porque quando você não tem medo, ele não tem autoridade sobre você. Se você não tem medo, ele não tem como te atingir. Se você não tem medo, as flechas não tem como te atingir. Se você não tem medo, você sabe a palavra, você sabe que tem poder, você sabe que Jesus está com você, você não tem como ter medo, gente. Não tem como ter medo do mal quando você conhece a palavra de Deus. Não tem como, isso é impossível. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você tem autoridade, você sabe que Deus é dono dos céus e da terra, a autoridade está com ele. Então pronto, final. E o que isso quer dizer em Mateus 28, 18? Que toda autoridade me foi dada dos céus e da terra. Quer dizer que, quando foi consumado, Deus pegou a chave do inferno, ele não tem a chave do inferno, Satanás não tem a chave do inferno. Para você que não sabe quem tem a chave do inferno, é Jesus Cristo. E é isso. É Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Jesus mostra a autoridade aqui. Mais uma vez, para você não ter medo do inimigo. Mais uma vez. Gente, nem a chave do inferno ele tem. Então, mais uma vez, ensinando você, não tenha medo dele, porque nem a chave do inferno ele tem. Primeiro, não tenha medo dele, porque Jesus... Então, vamos aos pontos. Vamos ver se você está entendendo. Jesus te dá autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Jesus tem autoridade, toda autoridade foi dada aos céus e à terra a Jesus.
Jesus tem a chave do inferno, então nós temos três palavras aqui fortíssimas sobre o poder do inimigo, tá bom? Três palavras fortíssimas. Então, se Jesus venceu o mundo, então essa parte eu escrevi. Então, se Jesus venceu o mundo, então essa autoridade também nos foi dada. Por quê? Porque Jesus é conosco. Se Jesus é conosco, que ele está conosco todos os dias, uma mãe pode largar o filho, pode deixar o filho, mas ele nunca nos abandonará. Então, automaticamente, você tem autoridade sempre com ele. Sempre, sempre. Jesus está sempre com você. Se você for cavar, se você for na cova, ele está com você. Se você for no alto monte, ele está com você. Não tem lugar algum onde Jesus não seja com você. Não tem lugar algum que você se esconda de Jesus. Não tem lugar nenhum na Terra, né, nesse planeta, nesse universo que foi criado por Deus, que você tem onde se esconder de Jesus Cristo. Então, automaticamente, você tem autoridade com Jesus, Jesus é com você e vamos lá. Se ele já venceu o mundo e a autoridade está com ele, que medo que você tem que ter do mal? Nenhum. Se você é cristão e está vendo esse vídeo, você não deveria ter medo dele, e você que não é cristão também não deveria ter medo dele. Por quê? Porque Jesus é seu refúgio, sua fortaleza, o Deus em que você confia. Versículo no Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, descansa sobre o Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Ele é seu refúgio, sua fortaleza, o Deus em que você confia. Deus nos dá tanta autoridade, tanta propriedade, tanto poder para que nós possamos usar contra o mal, contra a terra, contra tudo. A gente esquece, nós esquecemos que nós temos poder contra muitas coisas. Eu mesmo esqueço, eu mesmo esqueço, eu agora que me liguei que a gente tem poder para tanta coisa, para tudo, a gente tem poder para tudo, gente. Eu mesmo me choquei agora, porque eu não sabia que nós tínhamos tanto poder assim. Então nós temos muito poder sobre o inimigo, nós temos muito poder sobre essa terra. Ainda mais que Jesus venceu o mundo, e se Jesus venceu o mundo, você venceu também. Continuando, na Bíblia, Mateus 28:20, Deus diz, olha o que Deus diz: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Olha que lindo, coisa mais linda do mundo. Obrigado, Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias está convosco. Os olhos dele é de fogo. Para quem não sabe, os olhos de Jesus é de fogo. E ele não dorme. Ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme e ele não dorme. 30 vezes repetindo, não dorme, para você entender. Nós dormimos, ele não. E tu tá dormindo, ele tá lá olhando para você, olhando para quem faz mal para você, para quem não faz mal, para quem faz bem, ele tá te olhando. Então relaxa, descansa, dorme e fique bem, porque ele está sempre ao seu lado. Jesus está sempre ao seu lado, sempre, sempre ao seu lado. Então não tenha medo, porque se ele está ao seu lado direito, ele está com poder ali contigo, e você tem poder sobre tudo. Você tem poder. Então, para finalizar, eu queria finalizar o vídeo falando de Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, onde diz: Todos devem se sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Mais uma vez, Deus dizendo que tem autoridade. Jesus tem autoridade. Gente, hoje esse vídeo é sobre autoridade, é sobre poder, é sobre o poder de Jesus sobre toda a terra, sobre todos vocês. Esse vídeo é sobre autoridade. Esse vídeo é sobre o poder de Deus. Então, se ele diz que todos devem se sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, eu, você, Satanás, todo mundo tem que se sujeitar à palavra dele, à autoridade dele, à lei dele. Eu, você, todo mundo, Satanás, todo mundo tem que se sujeitar à autoridade dele. E não se rebelar, porque ele diz: quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus que a instituiu. Você sabe quem se rebelou e quem caiu no céu, não foi? Satanás. Então, foi Lúcifer. Lúcifer se rebelou lá no céu e caiu e foi condenado. Então, não se rebele contra a lei de Deus, porque não pode e é pecado, tá bom? Pecado não mesmo, porque tanto é que Deus derrubou Satanás e tá aí rolando pelo mundo. Ele tá perambulando pelo mundo aí, atentando um monte de gente. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se toda autoridade está com Deus, não tenha medo, porque nós não devemos ter medo do mal. Essa é a mensagem de hoje, essa é a mensagem que eu passo para vocês hoje. Lembrando que eu não sou pregador, tá? Que comentaram assim: você não tá pregando. Eu não sou pregador, nem sei se eu vou ser um dia. Com essa dicção piorou. Minha dicção tá sempre contra meus remédios e tudo mais, mas eu vou ficar bem. E, gente, falando agora mais sério ainda.
não tenha medo do inimigo, tá? Porque eu já falei muito com o inimigo quando eu usava drogas. Eu já falei muito com o inimigo. Ele atenta mesmo, ele atenta, inferniza mesmo, ele atenta, ele faz você ver coisas. Gente, é impressionante. Ele faz eu ver coisas assim, loucas. Eu via coisas. Até hoje eu fico pensando como eu fazia aquilo. Eu fico pensando, gente, eu era muito eu era muito doidão, tá? Eu era muito porra louca. E eu falava com demônios, eu falava com espírito, eu falava com um monte de gente, eu via espírito, falava, conversava e falava de coisa. Por isso eu não tenho medo nenhum de nada, porque eu sei que Deus é comigo. E sempre eu falava que Deus era comigo, sempre eu falava, Jesus é comigo, Jesus é comigo, Jesus não me deixa, Jesus não me deixa. O mais conto pelo vale da sombra da morte, não te verei mal nenhum, porque Jesus está comigo. Eu falava isso, e eu falava isso drogado, e os espíritos do meu lado, tudo eu ficava doido, mano. Por quê? Porque ele sabia que eu sabia a palavra. Então, o pouquinho que eu sabia, eu falava. Então é isso. Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que vai ser daqui a pouco. Tchau.